Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio de Obras Póstumas. Nós vamos continuar aí o resumão, sobre o Espiritismo, no capítulo Constituição do Espiritismo, que é na verdade o último. Hoje nós vamos analisar o terceiro item, que traz um tema bem interessante e que descaracteriza o Espiritismo como religião, chamada O Chefe do Espiritismo. Então, sem demora, vamos para o nosso texto de hoje. Mas, quem será encarregado de manter o Espiritismo nessa senda? Quem terá o lazer e a perseverança necessários a se consagrar ao trabalho incessante que essa tarefa exige? Se o Espiritismo for entregue a si mesmo, sem guia, não será de temer que se desvie da sua rota e que a malevolência, com a qual ainda estará por longo tempo em luta, não procure desfigurar-lhe o espírito? É essa, com efeito, uma questão vital e cuja solução se reveste do maior interesse para o futuro da doutrina. Então, olha só, Kardec já se perguntava sobre a questão de se tiver uma liderança, E a gente sabe, nós vamos ver esse texto, talvez tenha surpresa, talvez não, mas que o Espiritismo não tem um líder, não tem quem fale por ele. Como, por exemplo, na Igreja Católica tem o Papa Francisco, que, aliás, o melhor Papa de todos os tempos, outras religiões têm os seus líderes. No Espiritismo, não tem. Então, ninguém precisa pedir bênção para ninguém para abrir um centro espírita, não precisa pedir autorização para ninguém, a não ser para a prefeitura, como toda empresa, toda instituição deve pedir. Então não tem uma liderança. Ah, mas a USE não é a organização que coordena o espiritismo? Não. É uma associação voluntária de algumas casas espíritas que queiram participar. Ninguém é obrigado, assim como tem aqui em São Paulo a federação, que não tem nada a ver com a USE, e assim por diante, entende? Então, essas organizações, elas são feitas, é como assim, nós estamos numa cidade e a gente quer aí juntar todos os centros espíritas, vamos fazer uma associação que trabalha para todos eles ao mesmo tempo. Então, é assim, mas não manda, não tem ordem superior de absolutamente nada, entende? Mas vamos ver aqui no texto do que se trata. Vamos lá. A necessidade de uma direção central superior, guarda vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é tão evidente que já causa inquietação o não ser visto, a surgir no horizonte, o seu condutor. Compreende-se que, sem uma autoridade moral, capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar a impulsão, de estimular os zelos, de defender os fracos, de sustentar os ânimos vacilantes, de ajudar com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos incertos, o Espiritismo correria o risco de caminhar ao léu. Não somente essa direção é necessária, como também preciso se faz que preencha condições de força e de estabilidade suficientes para afrontar as tempestades. Os que nenhuma autoridade admitem não compreendem os verdadeiros interesses da doutrina. Se alguns pensam poder dispensar toda a direção, a maioria, os que não se creem infalíveis e não depositam confiança e cedilha maiúsculo absoluta em suas próprias luzes, se sentem necessitados de um ponto de apoio, de um guia, ainda que apenas para ajudá-los a caminhar com segurança. Veja-se, na Revista Espírita de abril de 1866, o Espiritismo Independente. Reconhecida a necessidade de uma direção, de quem receberá poderes o chefe para exercê-la, será ele aclamado pela universalidade dos adeptos. É coisa impraticável. Se se impuser por sua própria autoridade, uns o aceitarão,
enquanto outros o recusarão, e podem surgir 20 pretendentes, levantando bandeira contra bandeira. Fora ao mesmo tempo o despotismo e a anarquia. Semelhante ato seria próprio de um ambicioso e ninguém conviria menos do que um ambicioso, por isso mesmo orgulhoso, para chefiar uma doutrina que se baseia na abnegação, no devotamento, no desinteresse, na humildade. Colocado fora do princípio fundamental da doutrina, outra coisa não poderia fazer, senão falsear-lhe o espírito. É o que inevitavelmente se daria, se de antemão se não adotassem medidas eficazes a prevenir esse inconveniente. São todas hipóteses, né? A gente está vendo assim que teria que ter, mas se tivesse, teria problemas de poder, de um monte de coisa. Vamos continuar aqui. Admitamos, no entanto, houvesse um homem com todas as qualidades necessárias ao desempenho do seu mandato e que, por uma senda qualquer, chegasse à direção suprema. Os homens se sucedem e não se assemelham. Depois de um bom, poderia vir um mau. Com o indivíduo, pode mudar o espírito da direção. Sem maus desígnios, pode ele ter modos de ver mais ou menos justos. Se entender de fazer que prevaleçam suas ideias pessoais, pode levar a doutrina a transviar-se, suscitar dissidências, e as mesmas dificuldades se renovarão a cada mudança. É preciso não esquecer que o Espiritismo ainda não está na plenitude da sua força. Do ponto de vista da organização, é uma criança que mal começa a andar, e insta, pois, sobretudo no princípio, premuni-lo contra os obstáculos do caminho. E a gente se pergunta assim, primeiro, quem estaria à altura de Kardec para assumir aí a direção do Espírito? Oh, Jesus, misericórdia, caiu um raio aqui perto. Quem estaria à altura de Kardec para assumir a direção do Espiritismo, né? Difícil, né, gente? Aliás, desde que Kardec desencarnou, absolutamente ninguém teve esta condição maravilhosa, né, sobre isso. Mas vamos continuar com a leitura aqui. Dir-se-á, porém, não virá estar à frente do Espiritismo um dos espíritos que, segundo foi anunciado, tem que tomar parte na obra de regeneração. É provável, todavia, como esses espíritos não trarão na fronte um sinal para serem reconhecidos, como não se farão reconhecer como tais pela maioria, senão depois de terem morrido, conformemente ao que houverem produzido durante a vida, como, ademais, não serão perpétuos, Mister se torna a prever todas as eventualidades. É sabido que eles terão uma missão múltiplice, que serão de todos os graus da escala espiritual e se encontrarão nos diversos ramos da economia social, nos quais cada um exercerá influência a favor das novas ideias, conforme a particularidade da sua posição, que todos, pois, trabalharam pelo ascendente da doutrina, aqui e ali, uns como chefes de Estado, outros como legistas, outros como magistrados, sábios, literatos, oradores, industriais, etc., que cada um dará provas de si onde lhe caibam exercer sua atividade, desde o proletário até o soberano, sem que qualquer coisa os distinga do comum dos homens, a não serem suas obras. Se a um deles couber tomar parte na direção, é provável que seja posto providencialmente na posição apropriada a fazê-lo chegar lá pelos meios legais que forem adotados. Circunstâncias aparentemente fortuitas até lá o conduzirão, sem que de sua parte haja desígnio premeditado, sem mesmo ter ele consciência de sua missão. Isso está na Revista Espírita, O Messias do Espiritismo, de fevereiro e março de 1868. Perceba que são teses, né? Não tem nenhuma afirmação. Quem poderia assumir, né, a direção do Espiritismo? É assim que a coisa vai fluindo e que se vai falando. Em tal caso, o pior de todos os chefes seria o que se desse por eleito de Deus, uia. Como não é racional se admita que Deus confie tais missões a ambiciosos ou a orgulhosos, as virtudes características de um verdadeiro Messias têm que ser, antes de tudo, a simplicidade, a humildade, a modéstia, numa palavra, o mais completo desinteresse material e moral. Ora, a só pretensão de ser um Messias constituiria a negação dessas qualidades essenciais, provaria naquele que se prevalecesse de semelhante título ou tola presunção, em havendo boa-fé ou insigne impostura. Então, se tivesse um que resolveria falar assim, eu sou o Messias, eu sou o escolhido para chefiar o Espiritismo, obviamente que não seria, porque a primeira qualidade é humildade e não
rolaria nesse sentido, né? Bem interessante essas colocações para dizer assim, se o espiritismo tiver um chefe, ele tem que ser isso, 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 mas outras coisas contradizem isso. Aí a gente está tendo uma visão de como seria impossível ter um chefe do espiritismo sem contradizer a própria doutrina espírita, né? Começa a fazer sentido. Não faltarão intrigantes, pseudo-espíritas, que queiram elevar-se por orgulho, ambição ou cúpidas, outros que estadeiem pretensas revelações com o auxílio das quais procurem salientar-se e fascinar as imaginações por demais crédulas. É também de prever que, sob falsas aparências, indivíduos haja que tentem apoderar-se do leme, com a ideia preconcebida de fazerem sossobrar o navio, desviando da sua rota. O navio não sossobrará, mas poderia sofrer prejudiciais atrasos que se devem evitar. São esses, sem contestação, os maiores escolhos de que o espiritismo precisa preservar-se. Quanto maior consistência ele adquirir, tanto mais ciladas lhe armarão seus adversários. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga que se possam urdir, assim nos pequenos como nos grandes centros. Deverão eles, em primeiro lugar, repudiar, do modo mais absoluto, todo aquele que por si mesmo se apresente qual Messias, quer como chefe do espiritismo, quer como simples apóstolo da doutrina. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Espere-se, pois, que a árvore dê seu fruto, para decidir se ela é boa, e veja-se também se os frutos têm sabor. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo XX e it 9, Caracteres do verdadeiro profeta. Houve quem propusesse que os candidatos fossem designados pelos próprios espíritos em cada grupo ou sociedade espírita. Além de que este meio não obviaria a todos os inconvenientes, apresentaria outros, peculiares a semelhante modo de proceder, que a experiência já demonstrou e que fora supérfluo lembrar aqui. Não se deve perder de vista que a missão dos espíritos consiste em nos instruir, para que nos melhoremos, porém não em se sobreporem ao nosso livre-arbítrio. Eles nos sugerem ideias, ajudam com seus conselhos, principalmente no que concerne às questões morais, mas deixam ao nosso raciocínio o encargo da execução das coisas materiais, encargo a que não lhes cabe poupar-nos. Contentem-se os homens com os serem assistidos e protegidos por espíritos bons, não descarreguem, porém, sobre eles, a responsabilidade que incumbe ao encarnado. Esse meio, aliás, suscitaria maiores embaraços do que se poderia supor, pela dificuldade de fazer-se que todos os grupos participassem de semelhante eleição. Seria uma complicação nas rodagens e estas tanto menos suscetíveis se mostraram de desarranjar-se, quanto mais simplificadas forem. Olha o tanto de problema se tivesse um chefe do espiritismo. Mas vamos fazer a leitura até o final, que aí eu faço meus comentários. O problema é, pois, o de constituir-se uma direção central em condições de força e estabilidade que a ponham ao abrigo de todas as flutuações, que correspondam a todas as necessidades da causa e oponham intransponível barreira às tramas da intriga e da ambição. Tal o objetivo do plano que vamos dar um rápido esboço, né? E aí vamos entender como é que funciona essa organização no próximo programa, as sugestões, né, de como ordenar, organizar. Então, já entendemos que o espiritismo não tem um chefe, por não ser uma religião. Eu considero, antes de estudar os próximos, né, episódios, digamos assim, eu considero que o nosso guia, né, modelo e guia e modelo Jesus, o que deve nos nortear com centro espírita ou sem centro espírita, como espíritas, não é alguém mandando em alguém, e sim o extenso material que tem da doutrina espírita escrito para estudarmos, antes de qualquer coisa, tá? Você quer ler romance espírita? Leia romance espírita, tem uns maravilhosos, emocionais, a gente chora pra caramba, é lindo, bonitinho, mas tem muita coisa errada, muita coisa contradizendo a doutrina espírita nesses romances espíritas de médiuns, considerados aí muito entre aspas, os representantes do espiritismo no Brasil. Não são. Ninguém é representante do espiritismo, ninguém pode falar em nome do espiritismo, entende? É uma construção coletiva, não tem um dono. Mas o médium mais famoso vai falar em nome do espiritismo. Não pode, não deve, né?
E se ele tiver humildade, não vai. Esse que é o problema, né? Conseguir humildade. Então, no próximo episódio, nós vamos estudar aí uma sugestão de comissão central, né? Mas a gente já percebe como é dificultoso nas casas espíritas, que tem lá a sua organização, assim como Kardec deixou claro lá no final do Livro dos Médiuns, né? De ter aí uma comissão, um presidente, uma diretoria, blá, 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 blá. Só que a gente vê que esse negócio também não dá certo, né? Porque muitas vezes esses centros, os diretores, os presidentes, não sei o quê, vivem numa briga por disputa de poder. Justamente tudo isso que a gente estudou hoje. Por que daria errado ter gente mandando, né? E nós estamos falando de uma casa espírita. Agora imagine do espiritismo no planeta inteiro, né? Não daria certo, não teria jeito de dar certo. Então, estas instruções que tem aqui no final, né, do livro Obras Póstumas, nos dão uma luz, porque, primeiro, o espiritismo não é religião, portanto não tem uma hierarquia. Como eu disse anteriormente, você pode abrir um centro espírita onde você bem entender, sem pedir bênção e autorização para ninguém, especialmente para USE, essas coisas. Na verdade, USE, federação é o nome de um centro espírita, né? Ou qualquer organização que, na verdade, estes órgãos devem satisfação e trabalho para as casas espíritas, e não o contrário, as casas espíritas devem obediência para órgãos como o USE, por exemplo. Talvez você não saiba disso, mas é assim que funciona. É uma união, uma associação que serve às casas espíritas, inclusive as casas que assim o desejam, contribuem para manter essas uniões ou associações com dinheiro. Então, eles são, entre aspas, funcionários das casas espíritas que trazem soluções conjuntas para facilitar a vida de todo mundo. Não são donos de ninguém, não são hierarquicamente acima de absolutamente ninguém. O espiritismo não tem hierarquia. Beleza? No próximo programa vamos continuar estudando sobre a comissão central. Eu te espero como sempre. Obrigado pelo seu carinho e sua presença e até o próximo. Tchau!